Venho trazer para vocês um tema muito polêmico sobre a palavra do Senhor, que se refere à criação dos seres viventes, especificamente sobre a criação do homem. Eu quero que você acompanhe comigo na leitura da palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Assim foi criado tudo o que há no universo, na terra. Acompanhando a leitura no versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 27 continua: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Assim foi como Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Eles foram criados também pelo poder da palavra de Deus. No versículo 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso foi o que o Senhor ordenou aos homens, criados pelo poder da palavra. Deus se refere, no versículo 27, na criação do homem, como a sua imagem e semelhança. É o único ser que Deus fez pelo poder da palavra, conforme a sua imagem e semelhança os criou. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Voltando no versículo 21, também nós vemos a diferença da palavra do Senhor quando se refere à criação das baleias. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. No versículo 21, nós não vemos a criação das baleias. E disse Deus: faça-se. E disse Deus que haja. Não, aqui no versículo 21 se refere à criação como: e Deus criou as grandes baleias. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. Aqui se refere a toda a criação, a criação dos seres viventes. Porém, Deus criou um jardim e colocou no Éden. E Deus criou um homem para ser posto nesse jardim. No capítulo 2 do mesmo livro, em Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Aqui vemos a diferença da formação dos homens e mulheres, macho e fêmea, que o Senhor criou. Multiplicai e dominai sobre os peixes do mar, aves dos céus e todos os animais existentes, para a criação de um homem chamado Adão. Adão, Deus o formou, soprou no seu nariz o fôlego da vida e o pôs no jardim. Acompanhe comigo no versículo 15 do capítulo 2. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão foi feito específico para o jardim do Éden, para o lavrar e guardar. É diferente quando Deus criou homem
e mulher, macho e fêmea, os criou. E disse: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e tudo que se move na terra. Quando Deus criou Adão, ele foi específico na criação de Adão. E a palavra do Senhor também nos fala que o Senhor procurou uma adjuntora para Adão e não encontrou. Se Deus procurou uma adjuntora para Adão, ele não ia procurar nos animais uma fêmea para dar a Adão. A palavra do Senhor nos fala no versículo 20 do capítulo 2: e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Não havia adjuntora para Adão. Isso quer dizer que Deus procurou em todos os seres viventes uma adjuntora para Adão. Mas como Adão foi feito para uma obra específica, Deus queria uma mulher específica para ele. Por isso que Deus fez cair um sono profundo em Adão e tirou da sua costela e fez uma mulher para Adão. Foi feita uma mulher. A palavra do Senhor nos fala no versículo 2 e no versículo 3 que Deus fez uma mulher para Adão. A Eva só recebeu o seu nome depois da queda. Antes disso, ela não se chamava Eva. A Bíblia fala de Eva como a mulher de Adão. Depois da queda, Adão colocou o nome da Eva. Aqui nos fala a palavra do Senhor que Deus também, na virada do dia, ia falar com Adão. Para isso foi formado Adão, para cuidar do jardim e lavrar. E Deus tinha comunhão com ele.